Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. O meu nome é Paulo Sérgio de Camargo, sou especialista em linguagem corporal. Tenho 3 livros escritos sobre o tema. Um deles é Não Minta Pra Mim. É uma contraposição à série Lie to Me. Quando foi lançada, teve muito reboliço, uma série sensacional, eu a recomendo que você veja, mas o tema do livro Não Minta Pra Mim visa justamente isso, desmistificar a mentira. Neste post eu vou falar sobre as mentiras dos presidentes. Antes de entrar exatamente no assunto, eu quero dizer para você que a linguagem corporal, como qualquer outra área do conhecimento humano, ela tem um vocabulário técnico específico. E muitas vezes quando você diz fulano de tal não está mentindo e a outra pessoa acha que é mentira, é simplesmente uma questão de nomenclatura. As 3 principais nomenclaturas que eu quero que você aprenda hoje no meu canal. O primeiro é a mentira em si. Se eu chegar aqui e disser para vocês, eu tenho um título de doutor em Harvard, eu estou mentindo. Se eu chegar aqui para vocês e dizer, o meu título de mestre foi algo sensacional, espetacular, difícil, eu estou o quê? Eu tenho mestrado, mas eu estou exagerando. Então se trata o quê? De uma distorção. E tem outro tipo de mentira que você vai ver no fim, que é a omissão. Então esses 3 tipos de nomenclatura são diferentes. Mentira é uma coisa, distorção é outra e omissão é outra. Basicamente, todos os presidentes mentem. Não há líder de Estado que não minta. O professor de política da Universidade de Chicago, John Mies Myers, escreveu um livro chamado Por que os líderes mentem, no qual ele afirma, por meio de estudos e estatísticas, que os líderes tendem a mentir muito mais para o público interno, ou seja, para as pessoas do seu país, do que para os países estrangeiros. Então é natural que um líder, um presidente, minta. Para recuperar, eu vou passar um pouco da história dessas mentiras de presidentes. Antes da Primeira Guerra Mundial, o advogado Woodrow Wilson se candidatou a presidente dos Estados Unidos dizendo que os Estados Unidos não iria entrar na guerra. Ele nos deixou fora da guerra, era o slogan, praticamente o slogan dele. Resultado, 4 meses depois que ele assumiu a presidência, em 1917, os Estados Unidos estavam de corpo e alma na Segunda Guerra Mundial. Você pode dizer que a visão dele mudou, o momento mudou, mas muitos até hoje acham que era mentira, era só para ser eleito. O segundo fato é descrito muito bem no livro do Paul Ekman e nos livros de histórias, evidentemente. Ele fala sobre o acordo de Munique entre o primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain e Hitler. O Chamberlain volta para Londres, lá no parlamento, diz que estava encantado e via honestidade nos olhos do Hitler. Isso em 1938. No dia 1º de setembro de 1939, os alemães invadem a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Ainda nesse interim, os alemães levaram de roldão a França, empurraram os ingleses, as tropas aliadas, até o Canal da Mancha. Isso pode ser visto no filme Dunkirk. E o Churchill, que era o primeiro-ministro então, ele diz o seguinte: nossas tropas estão vencendo. Estavam vencendo nada, estavam completamente derrotadas. Mas você justifica que é uma mentira de chefe de Estado. Indo um pouco mais além, em 1960, o famoso caso do U2. U2 que acabou virando um conjunto de rock. O U2 era um avião que quase atingia a estratosfera e ia embora, lá para cima ninguém pegava. A Rússia, de repente, acusa os Estados Unidos de que os aviões entravam no território e tiravam fotos. O governo americano nega. Só que o Nikita Khrushchev apresenta as fotos do avião derrubado. A mentira caiu por terra. Mais uma mentira entre presidentes de vários estados, países importantes. Em 1966, inicia-se a Guerra dos 6 Dias.
Israel ataca o Egito, avança pelos Sinais, destroçando todo o exército, todas as forças armadas egípcias. O que acontece com o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser? Ele faz o seguinte, nos dias de hoje seria mais ou menos assim, ele baixa um fio lá para o rei da Jordânia, né, o Hussein, e diz o seguinte: pode entrar na guerra que, olha, nós estamos destroçando o exército israelense. O Hussein acredita, mas Israel antes manda um recado, ó, não entre nessa guerra que não é sua. O rei Hussein responde, tarde demais. 1 hora depois, a força aérea jordaniana estava destroçada no chão quando pararam para reabastecer. É outro caso de mentira entre chefes de estados. Mais recentemente, na guerra do Iraque, o presidente Bush e o vice Dick Cheney arrumaram o maior pampeiro dizendo que no Iraque existiam armas químicas. Invadiram o Iraque, gastaram trilhões de dólares e não encontraram uma mísera de uma arma química. É outro caso de mentira de chefe de estados. Então, para resumir, presidentes mentem, mentem por vários motivos, mentem mais para o público interno, ou seja, para o povo do próprio país, mentem menos para outros chefes de estados, e aqui no Brasil nós tivemos recentemente todos os presidentes, sem exceção, mentiram, omitiram e distorceram. Um caso exemplo, Lula, procurem na internet, tem uma declaração dele que ele diz que ia em fóruns internacionais e dizia que o Brasil tinha 25 milhões de crianças na rua. E ele próprio reconhece que nem sabia isso e que era mentira. Para ele era mentira, mas na realidade, quando ele falava isso, era uma distorção. Tecnicamente, não seria uma mentira, porque existem sim milhares de crianças brasileiras na rua em estado de petição de miséria. Mas ele distorceu. Um exemplo clássico de mentira por omissão, a Dilma Rousseff, ela ainda não era presidente e foi no programa Roda Viva, você pode procurar aí também nos vídeos na internet, e nesse programa no Roda Viva, quando leem o currículo dela, diz mestrado e doutorado, títulos que ela não teve e nunca nem passou por perto de ter, acho, né? Mas ela não tem esses títulos e ela faz a cara de paisagem. É uma clara, evidente omissão. Então, existem diferenças entre mentira, distorção e omissão. Nós, especialistas, quando falamos, focamos nesses três pontos. Então, portanto, só para resumir, nesse caso que está acontecendo hoje no país, Moro, Bolsonaro, existe mentiras, distorções e omissões. E as pessoas acreditam que alguma distorção é mentira, alguma omissão é mentira. Não. Um exemplo clássico, um exemplo exato disso é o Bolsonaro dizendo que era uma gripezinha. É uma distorção. A mesma coisa que o Lula fez, se não me engano, em 2008, quando disse que a crise econômica não era uma tsunami, era uma marolinha. Eles estão distorcendo a realidade. Tecnicamente não estariam mentindo. Espero que você tenha gostado desse post. Se você gostou, dê uma curtida, se inscreva no meu canal, mande uma sugestão. E mais uma vez, nessa fase que o país está passando, eu vou deixar de lado, fechar os comentários, porque a briga está muito grande. O objetivo do nosso canal não é esse, é ensinar, mostrar a linguagem corporal de uma maneira simples, direta e fazer você enxergar além dos fatos por meio da linguagem corporal. Muito obrigado e até a próxima.